E se eu te dissesse que você não é quem pensa ser e que suas decisões são apenas ecos de desejos reprimidos? Você acredita que controla seus pensamentos, mas no fundo é o seu inconsciente que escreve o roteiro. Freud não apenas estudou a mente, ele abriu a caixa preta da alma humana, e o que encontrou lá é perturbador. Tudo o que você tenta esconder, ele dizia, um dia se manifesta, no amor, no erro, no sonho ou na dor. Não há escapatória. O inconsciente é o verdadeiro ditador da sua vida emocional. Suas lembranças mais inocentes talvez sejam mentiras criadas para esconder traumas que você nem sabe que tem. Freud nos mostrou que o ser humano é, por natureza, um campo de batalha entre o desejo e a culpa. A civilização te ensinou a reprimir, e é por isso que você vive ansioso, frustrado e exausto. O que você chama de moral pode ser apenas medo de ser punido por querer o que deseja. A pergunta é: você realmente quer se conhecer? Ou prefere continuar acreditando na sua própria ilusão? Sigmund Freud não criou apenas uma teoria. Ele criou uma forma de ver o mundo. Quando o século XIX ainda acreditava na razão, Freud apontou para o caos que vive sob a pele da consciência. O homem que ousou afirmar que nossos sonhos são janelas para a verdade que negamos e que o amor, a religião e a arte são sublimações do desejo reprimido. Freud não acreditava em máscaras. Ele as arrancava. Ele sabia que o homem é um ser dividido entre o id, o ego e o superego. O instinto, o mediador e o carcereiro moral. Três forças em conflito eterno, moldando cada gesto e pensamento. Ele desafiou o mundo dizendo que Deus é o Pai idealizado, o símbolo de um desejo de proteção e autoridade. Uma revelação que abalou não só a religião, mas a estrutura da própria psique humana. O livro que mudou tudo. Freud decifrou o enigma dos sonhos, revelando que eles não são mensagens divinas nem aleatórias, mas realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Cada imagem onírica é um código, um enredo simbólico que o inconsciente usa para expressar o que o ego censura. O sonho, dizia ele, é a estrada real para o inconsciente. Quantas vezes você já acordou perturbado com um sonho e fingiu que não significava nada? Freud diria: nada é por acaso. Aqui, Freud destrói o tabu da pureza humana. Ele afirma que a sexualidade existe desde a infância, em formas diferentes, e que o desejo é o motor de tudo. A criança não é inocente. O prazer e a curiosidade a conduzem desde o primeiro olhar até a formação da identidade adulta. A sociedade, incapaz de lidar com essa verdade, criou a repressão, e é por isso que vivemos em neurose coletiva. Ele revelou o que ninguém queria ouvir. A moral é uma invenção para conter o desejo. Nesta obra, Freud mergulha nas camadas mais profundas da mente. Ele apresenta o conflito eterno entre o id, o instinto puro, o ego, a razão mediadora, e o superego, a consciência moral. Somos como uma guerra civil interior. Uma parte quer gozar, outra quer manter a aparência e uma terceira quer punir. O resultado? Ansiedade, culpa e medo. Você pensa que está sendo racional, mas é apenas o ego tentando sobreviver entre as exigências do prazer e o chicote da moral. Talvez o livro mais atual de Freud. Ele explica por que o homem moderno vive infeliz, mesmo cercado de conforto. A civilização exige repressão. Para viver em grupo, sacrificamos nossos instintos, mas quanto mais reprimimos, mais sofremos. O progresso trouxe tecnologia, mas também vazio. Freud já sabia. A felicidade é incompatível com a civilização. O preço da ordem é a neurose. E hoje, em um mundo dominado pela imagem e pelo consumo, Freud soa quase profético. Um mergulho nas origens da moral e da religião. Freud mostra que os primeiros homens, dominados pelo desejo e pela violência, criaram o totem, o símbolo que representa o pai morto, o poder supremo. A culpa pelo parricídio teria dado origem à religião e à lei. O pecado original, dizia ele, é o desejo de matar o pai e possuir o que é proibido. Você acha essa ideia absurda? Olhe ao redor. Cada revolução, cada crise, cada escândalo é a repetição simbólica dessa rebelião ancestral.
Freud nos forçou a admitir que o sofrimento é inevitável, não por destino, mas porque o prazer é, ao mesmo tempo, nossa força e nossa ruína. Vivemos entre o desejo de ser livres e o medo da punição. A mente, dizia ele, é um campo minado. Cada sintoma, uma mania, uma fobia, um vício, é uma mensagem cifrada do inconsciente. Você se considera uma pessoa boa? Freud riria disso. Ele acreditava que a bondade é apenas a máscara social do instinto domado. O que chamamos de moral é a camuflagem da culpa, e o que chamamos de amor, muitas vezes, é apenas transferência, a tentativa inconsciente de reviver laços e traumas passados em novas pessoas. Freud via a psique como um palco onde se repete infinitamente o mesmo drama, o desejo contra o dever. Hoje, quando milhões vivem conectados, expostos, viciados em dopamina, Freud continua mais vivo do que nunca. O Instagram é o espelho do narcisismo moderno, e Freud foi o primeiro a descrever o narcisismo como uma necessidade de ser amado, admirado, validado. Vivemos o tempo do ego inflado e da alma vazia. Reprimimos menos, mas sofremos mais. A ansiedade, o burnout, a compulsão por prazer imediato, tudo é apenas a versão moderna das neuroses que Freud diagnosticou há um século. A mente humana não mudou, apenas encontrou novos disfarces. Freud nunca quis nos confortar, ele quis nos confrontar. Suas obras não são um abrigo, mas um espelho que reflete o que há de mais incômodo, que somos movidos pelo desejo, governados pela culpa e cegos pela ilusão do controle. Ele dizia: o homem civilizado trocou um pouco de felicidade por um pouco de segurança. E você? Quantas vezes se mutilou emocionalmente para caber na moral que te ensinaram? Freud acreditava que negar o inconsciente é negar a própria humanidade. Ele via a psicanálise como um exorcismo moderno, não de demônios, mas de memórias e desejos que assombram o homem civilizado. E talvez seja por isso que, ainda hoje, sua teoria provoca medo. Porque ele te obriga a olhar para dentro, onde vivem as verdades que você finge não ver. Se você chegou até aqui, é porque algo em você quer se entender ou se libertar. Mas cuidado, o autoconhecimento, como Freud diria, é um ato de coragem brutal. Antes de mudar o mundo, mergulhe em si mesmo, porque só quem encara o inconsciente pode realmente ser livre. Curta se esse texto te fez questionar algo em si. Comente o que mais te perturbou nas ideias de Freud. Compartilhe com alguém que vive fugindo de si mesmo. E se inscreva, porque nas próximas reflexões vamos desenterrar ainda mais verdades que a mente moderna insiste em esconder.